Olá, pessoal. A minha equipe ela ficou responsável pelo tema traumatologia forense. Como conceito, nós vamos ter que a traumatologia forense ela pode se apresentar de diversas definições, no qual ela pode ser estudada as lesões corporais resultantes de traumatismo de ordem material ou moral, danoso ao corpo, à saúde física ou mental. Ela pode ser dividida em energias de ordem mecânica, física, química, físico-química e bioquímica. A traumatologia forense ela é uma área extremamente aplicável, pois através dela vai ser possível identificar determinados objetos utilizados em casos de trauma. Além desses traumas, dessas lesões, pode também levar em consideração o que esse objeto causou no organismo do animal, que ela vai ter uma extrema importância também na área da toxicologia veterinária, para identificar os elementos químicos responsáveis pela intoxicação de um animal, ou então também quando há práticas antidesportivas em alguns animais em algumas competições. Olá, então, a traumatologia forense é uma área de extrema importância na medicina veterinária, pois através dela é possível identificar agressões e os efeitos que essas agressões podem deixar no animal, que podem ser imediatos ou tardios. Se vai ter a presença ou a ausência de lesão, qual vai ser o tipo de lesão, identificar se foi um agente ou um instrumento que pode ter provocado essa lesão, avaliar o contexto, se tem um nexo causal entre um agente e a lesão observada, ou também avaliar a vitalidade da lesão, né? Se foi vital ou se foi pós-mortal. Bom, e aqui nós vamos iniciar falando da definição e da classificação dos traumas. Primeiro, o que é um trauma? A gente chama de trauma qualquer lesão que é causada a um tecido, ou no nosso caso, de um animal que seja inesperado. É uma lesão que não está planejada, digamos assim, e que é algo que danifique o tecido do animal, danifique o corpo do animal. E aí, nós podemos incluir acidentes ou agressões, violência. Desses traumas, eles podem ser classificados de acordo com a traumatologia forense. Podem ser de ordem mecânica, ordem física, ordem química, ordem físico-química e podem ser de ordem biodinâmica. Falando um pouco sobre as ordens que são energias de ordem mecânica. Primeiro, o que são energias de ordem mecânica? São aquelas que incidem no corpo e vão provocar alguma mudança no estado daquele corpo, seja ele estando em repouso ou em movimento. E aí tem os principais exemplos. Por exemplo, o exemplo 1, instrumentos perfurantes ou punctórios. O que são esses instrumentos? São instrumentos geralmente longos, alongados, que possuem uma ponta, e aí eles causam lesões de pouca percussão na parte exterior do animal, mas eles têm suas características de, por exemplo, a margem dele geralmente é bem delimitada. Um instrumento como esse, geralmente, quando ele entra no animal, e se ele sai, o diâmetro da saída dele geralmente é menor do que o diâmetro da origem dele, da entrada dele. E aí, um dos principais exemplos que nós podemos dar é o prego, é a agulha e até a mordedura também. Dentes, na ação de mordedura, também entram nos instrumentos perfurantes. Temos também os instrumentos cortantes. Esses instrumentos cortantes, eles têm uma capacidade de exercer pressão e deslizamento sobre o tecido do animal. E aí, geralmente, as bordas, elas são bem delimitadas e bem regulares da lesão provocada por esses instrumentos. E aí nós temos os principais, que é a faca,
e o bisturi. Tem uma característica também dessa pressão, um pouco, de no início da lesão ela ser um pouco mais profunda do que o restante, mas outras lesões em si, elas podem ser bastante profundas também, nela ao todo. Nós temos também os instrumentos corto-contundentes. Primeiro, é bom, aqui como eu coloquei os principais, eu acho importante falar o que é um objeto contundente. Um objeto contundente, ele dá o seguinte conceito, são aqueles que agem pela ação de uma superfície, e essa superfície pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa, e ocorre algum tipo de pressão, torção, distensão, e aí causa essa lesão no animal. Ela pode ser uma superfície plana, lisa ou irregular. E aí são as famosas lesões que nós podemos, as escoriações, as equimoses e os hematomas, são oriundos desses objetos cortocontundentes. E aí, vamos lá. Um objeto cortocontundente é a junção do objeto cortante com o objeto contundente. Nós temos o principal exemplo, a serra, onde é exercida uma pressão inicial ali da lesão, e aí tem o deslizamento para poder finalizar aquela lesão. Geralmente, quando é uma serra elétrica, nem sempre as bordas ficam tão regulares como no objeto cortante. Então, pode ser uma característica que pode levar a diferenciar para saber qual foi o objeto utilizado para fazer aquela lesão. Temos também os instrumentos perfuro-cortantes. Esses instrumentos perfuro-cortantes, eles precisam ter uma característica perfurante ou uma característica cortante. Logo, eles precisam ter pelo menos uma ponta e uma face cortante, uma face de uma lâmina ou de um gume, no caso de uma faca, por exemplo, que também é um dos grandes exemplos. Como coloquei na imagem, pode ser de qualquer tipo, ela precisa pelo menos uma parte furante, que vai perfurar, digamos assim, e que vai deslizar também. E aí causa toda esse problema. Oi, eu vou dar continuidade, né, às ordens físicas, que a gente tem primeiro a temperatura, que pode ser por frio ou por calor. O frio é justamente que não tem muitas lesões, né, visíveis ou características, são feitas muitas vezes pelos ou refrigeradores ou lugares muito frios. Já do calor, pode dar queimaduras de 1º até 4º grau, né? Acontece muitas vezes por irradiação, por sol, por fogo ou por gases. Já na pressão atmosférica, pode ser aumento ou baixa da pressão. O aumento, muitas vezes, da embolia gasosa, é muito conhecida pelo mal do mergulhador. Já na baixa de pressão, pode dar hipóxia e diminuição dos gases no corpo. É muito conhecido pelos mal das montanhas ou mal dos aviadores. Já na eletricidade, né, pode ser por contato de eletricidade natural ou artificial. Quando em contato, né, pode ocorrer queimaduras, hemorragia, parada cardiorrespiratória. E aí, a natural, muitas vezes, é por raios, certo? E já a artificial por qualquer tipo de eletricidade. Ou porque pegou num fio, né, de alta tensão, por esses motivos. Já a radioatividade, como o nome já diz, é pela radiação. E o que acomete são hemorragias, feridas cutâneas sem características, né, que muitas vezes não sabe, porque também pode ir de 1º a 4º grau, e acontece mais por explosões de usinas hidroelétricas e por materiais radioativos, como já aconteceu, né, no Brasil, por o Célsius, né, então eles, algum tempo depois, deu algumas feridas cutâneas, então é isso. Um pouquinho sobre a ordem química. As energias de ordem química estudam substâncias que, ao entrar em reação com os tecidos vivos, provocam danos à saúde ou à vida. De modo geral, as energias podem ser divididas conforme seu local de ação. No caso, uma ação externa, elas são denominadas de cáusticas. No caso dessas substâncias cáusticas, elas são consideradas
elas podem ser consideradas tanto ácidas como bases. O estudo desse tipo de lesão é importante para distinguir não só a gravidade, mas também se trata-se de uma lesão em vida ou pós-morte. E ela ainda pode ser caracterizada quanto à natureza jurídica, que ela pode ser criminosa, suicida ou acidental. Já no caso das lesões no local de ação interna, elas são chamadas ou denominadas de veneno. Existem vários tipos de venenos e também há até muita subjetividade envolvida em relação a esse tópico, porque existem exemplos de substâncias que em pequenas quantidades elas são consideradas terapêuticas, mas já em grandes quantidades elas são tóxicas ao animal e podem vir a levar até ao óbito. Ainda dando continuidade, agora a gente vai falar sobre as energias de ordem físico-químicas, sendo que, nesse ponto, o principal exemplo que a gente cita é a asfixia, né, que a asfixia é aquela na qual indica a falta de pulso, sendo utilizado para indicar a supressão da respiração. E a gente apresenta os tipos de asfixias, né, algumas características, que são as asfixias primitivas, que é quanto ao tempo, as asfixias violentas, que é quanto ao modo, e as asfixias mecânicas, que é quanto ao meio. Na asfixia primitiva, é aquela que é a causa primária da morte, ou seja, não tem nenhuma consequência ou fenômeno prévio. Então, é aquele no qual o animal ele vai morrer principalmente, literalmente, por asfixia. E aí a gente tem a asfixia violenta, que não é decorrente de um processo natural, né? É produzido por um agente mecânico, ou seja, o animal tem que ser enforcado, tem que ter uma ação prévia diferente da primitiva. E aí, na asfixia, a gente vai subdividir na asfixia de irritação e na asfixia de esgotamento. Na asfixia de irritação, ocorre dispneia inspiratória consciente por cerca de 1 minuto, seguida por dispneia expiratória, né, inconsciente por cerca de 3 minutos. Na fase de esgotamento, ela é dividida no período inicial e terminal, sendo o período terminal de duração de 3 minutos, até a morte. Então, diante de tudo que eu falei, né, a gente tem umas características principais para a medicina veterinária legal, que são esses tipos de asfixia, que seria caso de enforcamento, estrangulamento, esganadura, sufocação e afogamento. Então, na questão do enforcamento, o enforcamento ele pode ser definido como a constrição do pescoço por baraço mecânico, que no caso seria a questão de uma corda ou uma corrente, alguma coisa que seja tracionado pela força do peso corporal. E aí, nesse tipo de enforcamento, a gente vai ter 3 mecanismos, que seria a asfixia mecânica, que é a constrição do pescoço pela bilateralidade, assim, as vias respiratórias, produzindo a morte. E a gente vai ter por inibição, né, que seria a constricção lesa dos nervos vagos e seus corotídeos, mais ou menos assim, determinando a parada cardiorrespiratória e, consequentemente, a morte. E a gente também tem por obstrução da circulação, que até mesmo uma pequena pressão no pescoço pode determinar a interrupção da circulação para o cérebro, ocasionando a morte. Então, aí também tem o tipo de estrangulamento. O estrangulamento ele pode ser definido como a constrição do pescoço por baraço mecânico, né? A mesma situação, só que agora ele pode ser ocasionado por uma força estranha ao peso do próprio corpo, né? Diferente do enforcamento. A esganadura é a asfixia mecânica pela constricção anterolateral do pescoço, produzida pela ação direta das mãos do agente. E aí tem também sufocação, que a sufocação é a asfixia mecânica, decorrente do bloqueio direto ou indireto das vias respiratórias, impedindo e prendendo o ar. E aí a gente entra na parte do afogamento. O afogamento,
ele vai ser uma das modalidades de asfixia mecânica em que a penetração de líquido, né, nas vias aéreas. Então, não há necessidade de imersão total do corpo, basta que as vias aéreas, né, as vias de respiração, estejam submersas e impedindo a respiração, né? Então, tipo, não precisa o corpo do animal estar totalmente imerso na água ou em qualquer tipo de líquido, basta essa parte do focinho, né, essa parte das vias aéreas, e aí acontece essa questão do afogamento. Só que essa morte por afogamento, ela também vai ser dividida em 3 fases. Vai ter a fase de resistência, que nessa fase de resistência, a vítima tenta conter a respiração o máximo possível, né, para não ter aquele engasgo. A gente tem a fase de exaustão, na qual, por reflexos bulbares, a vítima passa a inspirar o líquido profundamente. E a gente tem a fase da asfixia, combina com a perda da consciência, convulsões e morte. Emergências de ordem biodinâmica, né? O que são? São emergências onde a ordem biodinâmica são eventos internos ou externos, né? Onde esses eventos têm um potencial letal e que provocam respostas orgânicas. Onde dentro deles eu vou ter os 3 principais, que são o choque, síndrome de falência múltipla de órgãos e a coagulação intravascular disseminada. Onde no choque eu vou ter o quê? O choque ele é um mecanismo compensatório do organismo. Onde vai ser o quê? A resposta a um trauma. Onde eu vou ter um fenômeno que ele vai estimular a liberação, né, pela suprarrenal de corticoides e adrenalina, além também da liberação da neuroadrenalina pelo sistema nervoso simpático, onde essas substâncias elas vão provocar o quê? Elas vão provocar uma vasodilatação e uma microcirculação periférica, onde, consequentemente, eu vou ter um aumento da pressão arterial, né, provocando uma concentração do fluxo sanguíneo no sistema nervoso do coração. O outro é o quê? A síndrome da falência múltipla de órgãos, aonde eu vou ter o quê? Uma perca progressiva na função desses órgãos, né? Onde vai começar por um órgão em específico, né? Aonde ele vai terminar concomitando também que na falência dos órgãos adjacentes que dependem da função desse órgão para desenvolver suas funções. A outra é a coagulação intravascular disseminada. O que é essa síndrome? Ela é um distúrbio trombohemorrágico, em que ocorre uma coagulação excessiva, e como consequência eu vou ter a forma de microtrombos, né? Onde esse fenômeno ele pode estar ligado ao quê? A formação desse trombo em um órgão ou em tecidos, onde ela vai ter uma apresentação clínica de quê? O paciente ele pode apresentar uma anemia hemolítica, uma cianose, uma dispneia, convulsões, né, e insuficiência renal aguda, podendo levar também ao choque. E agora, né, a gente trouxe um caso clínico, que é um caso clínico que a gente viu em um artigo que a gente estava pesquisando e achou bem interessante. É um caso clínico no qual ele fala que ocorreu uma desavença, né, entre 2 vizinhos, e aí um dos vizinhos, né, com o animal, né, uma desavença por conta do animal. E aí um dos vizinhos, né, o vizinho que no caso não era a vítima, o agressor, no caso, ele sai da sua casa, ele invade a casa do outro cara e ele entra com o seu cachorro, né? O agressor, ele entra com o seu cachorro e coloca o cachorro em cima do outro, né? Para eles terem um conflito ali. E aí, no mesmo momento, o vizinho, né? O dono do outro cachorro, o agressor, ele com um taco de beisebol ataca o cachorro também. Isso dentro da casa do cara, né? Da vítima. E aí, esse cachorro veio a óbito, claro, por conta, além das lesões que o outro cachorro fez, o animal era um labrador, né, o animal que desse relato de caso, o que faleceu. Então, além da
da agressão que o outro cachorro fez nele, ainda teve essa agressão do vizinho, né, do humano, contra o animal, que foi com um taco de beisebol, tacadas de beisebol, né, dos tacos de beisebol, na sua cabeça, né, nessa região aqui frontal. E aí foi feita a necropsia, foi feita a denúncia, né, claro, e aí foi feita a necropsia desse animal, né, que faleceu, e durante essa necropsia foi achados vários pontos de hematoma, que é nessa foto que tem aqui o crânio dele, nessa parte nasal é bem nítido que tem esses pontos de hematoma. Nessa parte também da hemorragia, tem hemorragia subdural aqui, né, bem presente também. E a gente também tem hemorragia na musculatura e várias fraturas dentárias, né, ocorreu também. Então, foi um estrago grande, infelizmente, né, que a pessoa, não sei como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa contra um animal. Mas, enfim, dos achados florenses, né, que foi a questão do local onde aconteceu, os relatos do estado físico do animal, né, e os achados da necropsia, macroscopia e microscopia, né, foram essenciais para diagnosticar a morte desse animal, né, e aí os golpes violentos, né, que foram desferidos por esse animal na região craniana, classificado pela medicina forense, né, como ações de natureza contusa, né, como já foi falado desse tipo de agressão, desse tipo de trauma, né, trauma contuso. Então, esse animal, depois dessa natureza contusa, né, desse trauma, ele desencadeou um processo de traumatismo craniano, né, encefálico, evidenciando hemorragia, né, que culminou na morte desse animal por conta de um choque neurogênico. Então, é basicamente isso. Esse é o exemplo que a gente achou interessante para trazer para discutir.